Amados irmãos, amadas irmãs, dando início a mais um programa de aprofundamento doutrinário e evangélico espírita, como de costume, exoramos as bênçãos de Deus, sob as emanações amorosas do Divino Mestre Jesus, refletidas pelos tutelares desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e sustentadas por toda essa equipe espiritual que aqui está no ambiente, solícito que somos de que possam eles nos amparar e nos conduzir nestes trabalhos dessa noite, nesse esforço iluminativo, onde e quando estaremos partilhando das verdades do Evangelho, substanciadas à luz da doutrina espírita. O mundo, em suas muitas manifestações de busca do conhecimento, através da filosofia, através das religiões, muito tem falado sobre a questão da paz. Todos nós demandamos, de uma forma ou de outra, nestas questões, em busca de soluções de conflitos pessoais ou de ideologias que possam trazer essa proposta de paz ao mundo. É a paz, como sabemos, um tema recorrente entre sociólogos, antropólogos, políticos, filósofos, religiosos. Todos muito falam sobre a paz. Mas pelo aspecto geral do mundo, é de perceber-se que poucos a entenderam. E Jesus, no seu Evangelho, em alguns momentos, ele vai falar da paz. Mas não o vai fazer de uma forma que seja tão aceitável aos nossos ouvidos, que estão mais ansiosos de uma paz física, de uma paz que traga conforto, de uma paz que nos exima das lutas necessárias pelas quais precisamos passar em nosso projeto evolutivo encarnatório. Há algumas passagens de Jesus que são bastante polêmicas. Algumas palavras ditas por ele, pelo Divino Mestre, que nos leva até a duvidar se poderia ele, que era todo um enredo de doçura, dizer palavras tão ásperas. Mas, ao que parece, ele de fato as disse. E são palavras que trazem um paradoxo muito grande, porque parecem ferir todo um projeto iluminativo, pacifista que Jesus quis trazer ao mundo. Particularmente, há uma afirmativa de Jesus que está afirmada no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10, versículos 34 a 36, em que Jesus diz, literalmente, que ele não veio trazer a paz. Diz ali o Divino Mestre: não penseis que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do pai o filho, da mãe a filha, da sogra a nora, e o homem terá por inimigo os da sua própria casa. Veja, são palavras que parecem bastante duvidosas na boca de Jesus. Eu não vim trazer a paz? Eu não vim semear a paz? Eu vim trazer a espada, que sempre foi um símbolo belicoso das pessoas que queriam tomar o mundo pela violência? Essas palavras se adequariam muito mais
aos lábios de um general romano, de um César, desses todos sequiosos que são para dominar e subjugar os povos e as pessoas, mas não de Jesus. Isso para nós parece de fato um paradoxo. Dizem que um grupo de monges da escola budista, que a escola budista ela tem duas correntes principais, a escola Hinayana e a escola Mahayana. A escola Mahayana é o grande veículo, que ela é mais eclética, mais aberta, e a escola Hinayana ela é mais fechada, mais ortodoxa. E dizem que um grupo de monges budistas da escola Hinayana, eles foram convidados a fazer um estudo sobre o cristianismo. E vieram ao Ocidente, saindo lá das montanhas frias do Nepal, vieram ao Ocidente para fazer um curso de cristianismo. E a ideia que eles tinham é que Jesus era um Buda, alguém semelhante ao modelo que eles tinham de perfeição. Uma pessoa que veio ao mundo semear luz e paz. E quando eles aqui chegaram, o monitor responsável por ministrar esse curso de cristianismo, a primeira coisa que fez é colocar para esses monges 2 pares de assertivas que se contradiziam internamente. E solicitou que eles dissessem quais daquelas assertivas eles julgavam que foi dita por Jesus. E ali ele expôs. A primeira assertiva dizia exatamente o seguinte: não penseis que eu vim trazer a guerra. Eu não vim trazer a guerra, mas flores de paz. E a outra dizia: não penseis que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E entre as duas eles tinham que eleger qual eles supunham que Jesus havia dito. E a outra parte assertiva, contraditória internamente, dizia o seguinte, a primeira: eu vim semear, eu vim lançar água sobre o fogo da terra. E estou ansioso que ele se apague. E a outra, que se opunha a esta, dizia: eu vim lançar fogo sobre a terra. E estou ansioso que queime. Como vemos, são assertivas com oposições internas. E eles tinham que eleger qual supunham eles que eram as ditas por Jesus. Obviamente foram unânimes em dizer que Jesus havia dito que não veio trazer a guerra, e sim flores de paz, e que Jesus não veio semear fogo sobre a terra, e sim trazer a água que poderia vir apagar esse incêndio que queimava o mundo. E todos erraram, porque não foi o que Jesus disse. E conta a história que eles se desanimaram e fizeram uma imagem de Jesus contrária a tudo que o budismo pregava e foram embora desiludidos. Aí fica o convite para nós para tentar interpretar o que está sendo dito nessas assertivas, porque de fato Jesus disse que não veio semear a paz. Ele veio trazer a espada. Diz Jesus: se houverem 5 pessoas em uma casa, 3 estarão contra 2 e 2 contra 3. Disse também Jesus, como nós afirmamos: eu vim lançar fogo sobre a terra, e quão ansioso estou que esse fogo queime. Vim para ser batizado por um batismo, e tamanha é a minha ansiedade de que esse batismo se cumpra. De que estava falando Jesus?
Então nós partimos de uma análise para diferenciar o que é a paz do Cristo e o que é a paz do mundo. E por que Jesus levou à conclusão de que a paz que ele trazia não era uma paz semelhante à paz do mundo. Kardec vai exaustivamente trabalhar essas questões, particularmente no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele traz ali essas assertivas de Jesus, estas, entre outras que ele elencou, com o nome de estranha moral. Estranha por quê? Porque não é uma moral que você consiga compreender ao primeiro momento, sem uma análise mais profunda, e que soa bastante estranha a todos aqueles incautos que tentam fazer uma leitura mais literal do que está sendo dito ali. Então é preciso realmente que se tenha uma abrangência de compreensão maior para conseguir entender o que Jesus queria dizer. Quando Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a espada, ele não queria dizer que a proposta dele era uma proposta belicosa, uma proposta de querer semear guerra no mundo. Ele quis dizer que as palavras que ele estava trazendo, a ideologia renovadora que ele veio semear para o mundo, era tão radicalmente contra os pilares que sustentavam esse mundo, que ela não poderia se estabelecer sem conflitos. Que todos aqueles que aderissem à busca de uma consciência crística, de uma consciência renovada, eles enfrentariam uma guerra pessoal. A espada do bom combate. Eles teriam que empunhar a espada do bom combate, como diz a nossa irmã Carla, bem lembrado, para poder conseguir lograr resultados que se farão em oposição à dinâmica do mundo. Então, nessas palavras, Jesus foi muito profético, porque realmente o cristianismo não se estabeleceria sem lutas, sem calvários, tanto calvários externos como calvários internos. No primeiro momento, ali nos 3 primeiros séculos pós-Jesus, os calvários foram muito mais externos, porque nós sabemos das perseguições atrozes que se estabeleceram contra aqueles que assumiam a postura de cristão. Aí já estava o conflito que Jesus falou que viria, que seria inevitável. Até que o cristianismo, como proposta religiosa, deixa de ser uma proposta religiosa na acepção do termo e passa a ser uma proposta política. Uma proposta de acomodação social. Quando o Império Romano assume o cristianismo como uma bandeira desesperada de unificação desse império que ruía. Aí nesse momento, o cristianismo passa a dar as mãos com poder instituído e ele se desfigura, se descaracteriza e não mais é como aqueles primeiros e suaves momentos da Casa do Caminho, lá na Estrada de Chofre, quando ali os primeiros apóstolos começam a edificar a proposta do cristianismo. E a proposta passa a ser a paz do mundo, que eles vão dar. Exato, aí começa a haver uma oposição. Porque aquele primeiro momento, eles nem eram chamados de cristãos, eles eram chamados de o povo do caminho, porque eles tinham ali a casa do caminho, e ali eles viviam em essência a verdade dos postulados de Jesus, sem hierarquias internas, sem ritualismos, praticando e vivendo a caridade, se alimentando do Evangelho de Jesus. E depois, como sabemos, essa proposta se perdeu e o cristianismo se distanciou desses postulados iniciais e passou muito mais a ser um instrumento de domínio e de poder, porque era necessário dominar,
e era necessário dominar em todas as esferas. Então, pelas armas você dominava e subjugava os povos e os homens, e através da religião você aprisionava o que ele tinha de mais sagrado, que era a liberdade de expressão e consciência. Então o domínio estava completo. E infelizmente o Evangelho de Jesus serviu a propostas escusas. Quantas coisas foram edificadas em nome de Jesus? É fato estatístico que a maioria das guerras realizadas no mundo até hoje foram feitas em nome da religião. A esmagadora maioria, e ainda hoje isso acontece. Então, como uma proposta que vem trazer uma terra renovada em luz e paz promove mais guerras do que nada no globo foi capaz de promover? Dentro do próprio cristianismo nós vimos surgir coisas tão tenebrosas, tão contrárias a qualquer postulado de Jesus, como nós observamos as cruzadas, depois os tribunais de inquisição. Mas Jesus profeticamente tinha dito que aqueles que resolvessem verdadeiramente abraçar a consciência crística, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de consciência crística, que é algo distinto. Aqueles que realmente resolvessem abraçar a consciência crística teriam que enfrentar uma guerra pessoal. Inclusive tendo aqueles da sua casa, os seus familiares, se voltando contra ele. Porque o mundo não está preparado e não quer aceitar essa proposta renovadora. Como diz Pietro Baldi no seu livro Evangelho e Evolução, o Evangelho, se for aceito pela sociedade, a sociedade precisa de mudar todos os seus parâmetros. Porque Evangelho e sociedade não se conciliam. A sociedade prega a competitividade, o individualismo, o egoísmo, a vaidade e exalta todos esses valores. E ao mesmo tempo quer introduzir o Evangelho como uma higienização de consciência. O que leva a esses homens duais que aí estão, que ao domingo eles se tornam religiosos por uma hora, aceitam passivamente certos rituais e certas colocações que eles sequer questionam, porque não tem como questionar, porque são contrárias à prática diária que eles têm no seu dia a dia, e durante a semana eles vivem o evangelho do mundo, que é o evangelho da ganância, que é o evangelho do egoísmo, que é o evangelho da competitividade, que é o evangelho da opulência material. Então, realmente, são termos que não se conciliam, que não podem se conciliar. E aí cria-se uma lacuna. Criam-se condições religiosas que são puramente exteriores, que não levam o homem ao encontro profundo consigo mesmo. E é cômodo, né, pensar assim. É cômodo, porque aí nós temos que concordar com alguns postulados materialistas que surgiram paralelamente à doutrina espírita, porque, por incrível que pareça, a proposta comunista surgiu na mesma data que em Hydesville as mesas girantes começaram a anunciar os novos momentos. Parece até uma coisa que foi orquestrada. No mesmo mês e no mesmo dia. No mesmo dia também. Karl Marx lançou o Manifesto Comunista no mesmo dia que em Hydesville começava os fenômenos de manifestação das mesas, das pancadas, né, daqueles fenômenos que se deram ali, os raps, né, e isso se deu em 1848. Então, quando esses postulados, né, ateístas, materialistas, diziam que a religião era o ópio do povo, eles não deixavam de ter suas razões. Porque realmente a maioria das religiões funcionavam como um fator de alienação das pessoas e não de iluminação.
E a doutrina espírita se estabelece com a proposta muito séria de tentar reverter esses parâmetros, de mudar esses princípios e trazer novamente o princípio da religião para dentro do homem, para o nível consciencial, para a reforma íntima, para que nós possamos construir uma nova humanidade. Porque sem essa renovação não é possível nova humanidade. Porque muitos movimentos tentaram mudar o mundo de fora. O comunismo que citamos aqui é um deles, que pensava que se você mudasse o sistema, você mudava as pessoas. E faliu. Porque você não pode mudar o sistema pensando que vai mudar as pessoas. Você só pode mudar o mundo o dia que você mudar as pessoas. Que aí todos os sistemas mudarão automaticamente. É isso que o Espírito São Luís diz lá na última questão do Evangelho do Livro dos Espíritos, que é a questão 1019, quando ele fala dessa proposta da Terra Nova, quando o bem irá imperar sobre o mal. E ele diz que isso só pode acontecer justamente quando as pessoas que encarnarem nesse mundo passarem a vibrar no bem, passarem a viver o bem, se elas se renovarem internamente, porque quando elas se renovarem internamente, elas vão emanar um tipo de vibração que só atrairá espíritos luminíferos para o planeta. Porque quem determina, quem encarna nesse planeta somos nós. Porque é nós que oferecemos essas vibrações conturbadas que acabam atraindo esses irmãos sofredores para cá. A partir que está melhorando. Se nós mudarmos o padrão vibratório da humanidade, a humanidade vibra, a humanidade muda automaticamente. São Luís diz isso muito claramente. Porque Kardec pergunta a ele se um dia nós teremos uma terra onde imperará o bem em detrimento do mal. E ele ali é até profético, porque ele fala da proposta da renovação planetária que adviria, de como isso seria possível, de como depende do homem mudar o seu padrão vibratório, o seu padrão comportamental, para poder trazer essa nova era para ser instituída no planeta. Que é a questão que fecha o Livro dos Espíritos e que é bastante profética, que traz toda essa proposta. Então, quando Jesus diz que não veio trazer a paz, ele está falando nesse sentido, de que aqueles que realmente abraçarem uma renovação verdadeira, aqueles que forem coerentes com a verdade e não fugirem da verdade, eles terão que entrar em guerra com a mentira que está instituída no mundo. E entrarão. E alguns deles terão, inclusive, de padecer por causa da sustentação dessas verdades. No capítulo 23, que é esse capítulo que o Kardec trata da estranha moral, ele diz que o Espiritismo, vindo ao seu tempo confirmar as propostas de Jesus, como nós sabemos que foi isso que aconteceu, ele não iria se instituir sem retirar os abusos, as transgressões da verdade. E que, para tanto, ele também teria que enfrentar uma batalha. Ele teria uma guerra pessoal. E nós sabemos que o Espiritismo até hoje atravessa uma guerra pessoal. Porque ele não consegue ser aceito pelas pessoas. As pessoas têm informações totalmente contraditórias, totalmente imperfeitas e totalmente deturpadas do que seja a proposta espírita. E, infelizmente, pelos próprios espíritas, a maioria das vezes. O que é mais terrível. Porque nós encontramos espíritas que são espíritas por milhões de motivos, menos pelo essencial. Então isso, tanto Jesus disse lá, como Kardec, na codificação, ele trouxe muito clara a evidência de que assim o seria.
Por isso que o Espiritismo, embora sustentado pelo plano espiritual, ele caminha com passos um pouco tímidos. Não porque o mundo espiritual não esteja aberto para mandar enxurradas, chuvas de informações, de conhecimentos e de sustentações luminosas para nós. É nós, os encarnados, que ainda não estamos devidamente preparados para receber esses néctares luminitivos. Então, de fato, Jesus, quando trouxe a sua boa nova, ele veio paralelamente trazer a espada. E ele mesmo foi a primeira vítima da espada. Ele mesmo caiu sobre a espada deste mundo que ainda é regido pela ignorância, desse mundo que não consegue vislumbrar a verdade, desse mundo que é sustentado pelos paradigmas do egoísmo, da vaidade, da falta de amor, da ilusão, da grande ilusão, a ilusão compartilhada, né, que se torna consenso social, porque o consenso social nada mais é do que uma ilusão compartilhada. Quando todos mentem que algo é verdadeiro e passam a acreditar, todos vivem confortavelmente nesse aspecto ilusório sem se incomodar. E é mais ou menos o que ocorre no mundo. Nessa questão, nesse capítulo 23, Kardec também traz outras frases que Jesus teria dito que são bastante contraditórias, que são bastante paradoxais, porque não parecem possíveis de serem ditas pelos lábios dulcíssimos de Jesus. E ele vai fazer alguns comentários sobre algumas dessas passagens do Evangelho. Há uma particularmente que Kardec vai salientar quanto à impossibilidade de Jesus ter dito. Há uma passagem do Evangelho que diz que Jesus teria dito que aquele que quiser vir a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então, pensar na palavra ódio nos lábios de Jesus é algo que exige de nós que queremos ter uma fé raciocinada, uma abordagem mais esclarecida, que nós questionemos. E Kardec vai questionar. E Kardec diz que muitas palavras que Jesus disse foram deturpadas. E algumas foram simplesmente inventadas. Kardec é muito lúcido. Naquela época, odiar não queria dizer que é gostar menos. Nós vamos chegar lá. Então, Kardec, nessa passagem, ele diz que não é possível Jesus ter dito isso. Que aquele que quiser vir a mim, não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, Kardec fala que essa passagem, odiar, Jesus ter dito odiar, é uma coisa que nós temos que descartar, porque isso não é possível, porque isso fere toda a proposta amorosa que Jesus veio trazer. Interpretações vindouras de pessoas que se debruçaram no estudo original da língua que Jesus falou, que era o aramaico, que era a língua oral, né, que ali se comunicava na Palestina com o aramaico, e o hebraico, que era a língua literal pela qual se escrevia, e os originais gregos, no qual foi escrito o Evangelho, eles chegaram à conclusão que, devido à pobreza que era o aramaico, onde você tinha poucas palavras para designar muitas coisas, isso gerou uma grande confusão. Então, como você mesmo colocou, Carla, quando ele diz odiar, ele quer dizer de preterir. Ou seja, se você ama mais ao seu pai e sua mãe do que a proposta crística no teu ser, você não pode ser meu discípulo. Aí já faz sentido. E não é uma frase com teor excludente.
É uma frase com teor de justiça meritória, mérito e justiça. Né? Você não pode querer ser, você não tem como, se você não preterir isso. Não está dizendo, se você não me amar, não se amar mais, não pode porque eu não quero. Não é isso. Exato. Que é outra interpretação errada que se faz. Exato. Não é nesse sentido. Não é que ele está exigindo das pessoas Desde que ame a ele mais do que... Ele está esclarecendo o mérito da coisa. Exatamente. Que essa proposta da iluminação crística, ela tem que ser soberana. Porque quando você tiver ela, você já tem todos os outros amores incluídos. Priorizar. Exatamente. É isso que ele queria dizer. Ou seja, se você busca primeiro a tua elevação espiritual, se você consegue ter claro que a consciência crística é o que nos está sendo pedido como projeto encarnatório evolutivo, e você logra resultado dentro dessa busca, e essa busca é amorosa, tudo mais que envolve o teu ser vai estar tocado por esse amor. Aí, pelo contrário, você vai amar mais seu pai e sua mãe, você vai amar mais sua esposa e seus filhos, e você vai amar mais os seus irmãos e suas irmãs. Amar mais da maneira correta. Até o pior inimigo, né? Até o pior inimigo. A coisa se estende de tal forma, como diz a Fabrícia, que vai abranger até os inimigos. Porque você vai estar no diapasão vibratório do amor. Aí tudo se envolve. Vai ver uma pessoa que te faz um mal com entendimento, não vai ter raiva dele, vai olhar com ele como um irmão ignorante, né? Exato. Exato. Aí nós vemos que aí as coisas já mudaram de contexto. Que já não é mais a mesma coisa. Aí a gente começa a perceber o sentido do que Jesus estava querendo dizer. Nesse sentido da paz. Porque a paz que Jesus veio trazer é diferente da paz do mundo. Quando Jesus lhe disse, eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Que não é semelhante à paz do mundo. Porque a paz do mundo... Não fala paz do mundo, fala minha paz. Eu vos dou, a minha, a dele. Que não é semelhante à paz do mundo. Já faz essa distinção para deixar claro. Para deixar muito claro. Porque se nós raciocinarmos, o que seria a paz do mundo? Seria um aspecto de não guerra. Para aquela região, naquela época, era não guerra. Era ausência de guerra era igual a paz. Ausência de conflito. Né? E as pessoas ainda estão buscando esse tipo de paz. Eu quero ficar em paz. Ou seja, quer se isolar de qualquer forma de conflito. Ele vê a injustiça acontecendo na sua frente, mas não se envolve. Por quê? Porque ele quer paz. Ele não quer conflito. Então ele busca uma condição de conforto físico. Porque estar nessa paz do mundo é o mesmo que estar em conforto. Porque quando você não vive conflitos, não é desafiado, não tem que enfrentar batalhas, você não tem padecimentos. E é essa paz do mundo que as pessoas buscam. De se isolarem, de se cercarem de conforto. Ou o mar, né? Quem falou aqui? Não sei, alguém falou do mar, né? De tranquilidade. Eduardo falou Foi Eduardo. Tranquilidade. E o fundo cheio de limo, cheio de sujeira. Essa paz aparente, né? Essa paz exterior. E a proposta de Jesus não é essa paz que é uma ausência de guerra. Pelo contrário, a paz que Jesus veio trazer é a paz que se estabelece em meio ao conflito. Na dificuldade, mas está tranquilo. Porque é uma paz de consciência. A leitura preparatória. A leitura preparatória. A leitura preparatória foi adequada. Preparatória. Foi preparatória mesmo. Porque fala justamente disso. Foi aberta pouquinho. Que fala justamente desses aspectos de não negar o conflito. Né? De não negar as batalhas necessárias. De não se furtar a guerra que vai trazer a luz. Então é diferente a proposta do Cristo. Aí aonde vai estar a sua paz? Vai estar no teu reino consciencial. No teu ímã, no teu ser. Porque você está fazendo o que é correto. Porque você está dentro daquilo que Kardec chamava de o homem de bem.
Porque, segundo o raciocínio de Kardec, só pode encontrar verdadeiramente a paz aquele que é o homem de bem. E o que é esse homem de bem para Kardec? Isso é interessante, porque não se estabelece a partir de uma apatia. Não é uma paz de ausência de movimento. Não é uma paz adinâmica. Pelo contrário, é uma paz que se estabelece pelo processo, pela ação contundente e concreta no mundo. É uma paz de quem realmente está lutando. É a paz que vem em meio ao conflito, em meio à luta necessária. Que a gente falava, né? A paz de ter a consciência de que o mundo está em paz. E se você cita Gandhi, eu vou citar outra frase de Gandhi que eu acho maravilhosa. Gandhi disse uma vez: não há caminho para a paz. A paz é o caminho. A paz é o caminho, já fez. Você vê que isso aí já há implicitamente o processo da dinâmica. A paz é o caminho. Aquele que não está caminhando não vai encontrar a paz. A paz é o caminho. Não há caminho para a paz. Não há fórmulas mágicas. Não há soluções pré-fabricadas, soluções prontas. A paz só é encontrada quando verdadeiramente você vai ao encontro do seu destino, entre aspas. Ou seja, você vai ao encontro daquilo que é sua proposta encarnatória, a sua programação para ser vivenciado nesse mundo. Quando você não foge disso e faz tudo o que é possível, e ainda faz mais, aí é que a paz vem. Então, Kardec, ele vai ter um raciocínio, que é sempre o raciocínio de Kardec, ele é muito judicioso, ele é muito minucioso. Então, o raciocínio de Kardec, que ele, ali na questão 918, quando ele vai falar sobre a questão do homem de bem, né, primeiro nós vamos ver qual a natureza de pergunta que ele faz para os espíritos da codificação. Que ele pergunta por quais indícios pode-se reconhecer em um homem as evoluções concretas, reais, que possam elevar-lhe a alma, o espírito, na hierarquia espírita. Essa é a pergunta de Kardec. O que Kardec está perguntando? Quais os indícios concretos? Como a gente distingue uma pessoa que realmente tem evolução espiritual? Que está tendo progresso espiritual, que possa elevar o seu espírito na hierarquia espírita. Essa é a questão 918. E a resposta dos venerandos da codificação, né, é muito clara. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal, vejam bem, quando todos os atos da sua vida corporal correspondem ao cumprimento das leis de Deus. E quando, isso aqui é muito interessante, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Você vê que ali, nessa resposta, há um princípio prático, da praxis, e há um princípio consciencial, da compreensão da vida espiritual. Então, o que os venerandos espíritos da codificação estão dizendo? Que elevação espiritual, avanço espiritual concreto, só é possível àqueles que praticam a lei de Deus. Praticam, não é que conhecem, praticam e que demonstram isso nos seus atos. Atos. Você vê que isso tudo é dinâmico, tudo isso é ativo, não é passivo. Então é atos, é concretamente você realizar aquilo que é a lei de Deus, dos atos concretos da sua vida. Não é conhecimento morto, não é conhecimento livresco, não é apatia, pelo contrário, é dinâmica. E quando você, o ser, reconhece ou compreende antecipadamente a vida espiritual, aí realmente ele está logrando progresso qualitativo a nível espiritual. Então veja bem, o que está sendo dito? Se uma pessoa pratica as leis de Deus
e compreende antecipadamente a vida espiritual, esta é a que vai lograr o maior avanço. É bastante sintético e interessante isso, porque isso aqui traz um roteiro. Por isso que no comentário dessa questão 918, Kardec vai falar sobre o homem de bem. Aí Kardec vem e complementa: verdadeiramente homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade no seu maior grau de pureza. Esse é o homem de bem. O que pratica a lei de amor, de justiça, amor e caridade. Então, ou seja, aquele que consegue trazer para a sua pauta diária, como diz Emmanuel, né, Deus não faz distinção entre o templo e a oficina. Ou seja, para nós espíritas, o templo é a oficina de trabalho e a oficina de trabalho é o templo. Não pode haver fronteira entre um e outro. Não podemos ir numa casa espírita, achar que estamos tendo vida religiosa e sair daqui e nada praticar. Porque aí nós estamos em ilusão. O templo do espírita é a existência aqui. É a existência terrestre. A existência dessa lei. Esse que é o grande templo espírita. Por isso que Emmanuel fala que não pode haver fronteira entre o templo e a oficina. Agora é interessante você tocar nesse assunto, me despertou uma reflexão aqui. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade onde que Deus coloca a lei dele, e se eu não me engano, não vou lembrar a questão, 620, se eu não me engano. Ele responde dentro da nossa consciência. Ou Questão seja, você já nasce. Se não me engano, questão 620. Eu não vou saber numerizar ela, mas assim, se eu entendi bem, você já nasce consciencioso das leis divinas. Sim. E interessante o Espírito de Verdade, depois no final, na questão 918, falar isso. Na 918, falar isso, que primeiro você pratica. E quanto mais cedo entender, porque a lei já está na sua consciência. Sim. Então falta praticar, é quase que um paradoxo ao sistema de ensino material. Primeiro você aprende a teoria para depois ter o direito de praticar. Sim. No caso, é o contrário, paradoxal. Você já vem com a lei indexada na sua consciência, você tem que praticar para entender a lei na sua vivência. Olha que misericórdia divina, cara. Você só vai compreender a lei se você praticar. Se você não praticar, vai ficar morto. Vai ficar morto. Vai ficar só a consciência, vai ficar só o índex. A ideia é a consciência morta. Por isso a letra que mata, o Espírito se vivifica. Paulo falava. Que Jesus falava. Sim. E se você observar, João, isso é uma revolução em termos de paradigmas religiosos. Sim. Porque os paradigmas religiosos vividos até hoje são contrários a isso. Mas o sistema educacional que a gente ainda adota, fora Paulo Freire, pelo menos é o único que eu tenho, se tiver mais algum você me corrige, fora Paulo Freire, todos eles são baseados nas normatizações religiosas dos romanos absorvidos do cristianismo. Primeiro você tem que saber o conhecimento. Na hora que eu te der a palavra, aí você pode praticar, porque aí você vai ser salvo. Quando na verdade você parar para pensar, eu não tinha pensado nisso. O óbvio é isso. Se a lei está na minha consciência, eu tenho que praticar para poder entender e vivenciar ela. Exato. Né? Até disso a gente foi privado por um tempo. Se eu fosse mais fundo aí, eu entraria até em questão de platonismo. Por quê? Porque porque é um princípio de que a ideia antecede a matéria. A ideia antecede a matéria. Então, o princípio inteligente, ele preexiste e rege o princípio material. Então, a consciência e as leis estão anteriores à vivência. Enquanto você inverte isso, você está achando que se você primeiro não aprender, você não pode praticar, você está achando que a lei, a dinâmica do princípio material sobrepõe e antecede o princípio inteligente. Aí você inverte. Que começou esse meu raciocínio quando você falou do aspecto religioso pós-primitivo do cristianismo, né, da época romana, ela é só um aspecto de dominação, em que excluir do homem o direito de acreditar que ele já vinha preparado, programado mentalmente para isso. Que 500 anos antes Sócrates já falava. Por que você se sente mal? Porque o espírito percebe o que não é belo quando está no corpo. Ou seja, Sócrates já falava, você já nasce sabendo que o que você vive aqui não é normal, não é o seu normal. Que cai dentro dessa história da dominação, né, e da exclusão da liberdade de pensamento, que a gente criou essa consciência errada. Exato. Porque se você exclui
essa liberdade consciencial, você vai ter que se dirigir a alguém para poder te dar essas informações. Aí você cria um intercâmbio. Exatamente, você cria autoridade religiosa. Exatamente. Aí você deixa de ir a Deus por alguém mais, começa a ir a Deus por alguém mais que Jesus. Exato. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, ninguém vai ao Pai Exatamente. por outro modo que não seja. Aí você cria autoridade religiosa, que é o intermediário. Que covardia. Quer dizer, você não consegue sozinho, você precisa que alguém intermedie. Aí você delega poder e autoridade a alguém para te abrir os reinos do céu. Tudo o contrário do que Jesus disse. Porque Jesus disse, o reino dos céus está dentro de ti. Mas também tem um pouco de resquício mosaico nisso aí também. Por conta disso, tem tanta gente aí cometendo tanta coisa, nossa, assim, usando a cabeça da base cerebral das pessoas. Né? Sim, a questão religiosa no planeta é muito mal resolvida. A gente está num momento extremamente delicado. Eu e o Joaquim estamos estudando isso antes de vir para cá. Como tem novas seitas de irmãos que praticamente reduzem a sua consciência quase nada e fazem você acreditar que tudo você tem que esperar da providência divina, apático, na paz que não é de Jesus. Exatamente. E te levar a lei divina à espada que também não é a espada que Jesus falou. Então, como que a gente está num momento delicado até do processo religioso? Hoje à tarde eu li uma página tão bonita falando, como a Legara falou, graças a Deus alguém, a gente está ajudando alguém, né? Está uma cama, uma cadeira de roda, né? Igual uma amiga minha, ela chega lá e é evangélica. Ai, meu Deus, eu pedi a Deus para levar minha mãe logo, não aguento mais. Eu pedi a Deus, é só pedir a Deus, é só pedir a Deus. Pede a Deus, pede a Deus. É uma barganha, não é um É uma barganha, cara. A religião virou uma barganha. Deus é mercantilista. Ele é o Papai Noel, assim, ele se pede a gente dar. Melhor comparação. Eu falei, Téria, vai lá no microfone e denuncia Deus, porque ele não está sendo bom com você. Eu até dessa um pouco da brincadeira. Eu falo, vai no microfone e denuncia. Ele não está sendo legal com você. Eu levo até negócio de campanha. Agradeça, tua mãe está aí. Eu não tenho a minha mãezinha aqui, já foi. Sua mãezinha, lúcida, está indo tão bem, que ela está resgatando com a felicidade. Chega lá, ela fica, Jesus, Jesus. Fala, vai ter um rezar para a senhora lá hoje. Ela fala em Jesus, a gracinha, ela está indo tão bem. Eu falei, você que está estressada e cuidando da sua mãe está ótima aqui, ó. Ela feliz da vida, alegria. Mostra para ela o trecho do nosso lar. Do nosso lar. Quando o André Luiz vai ter como, não esqueço o nome do Clarencio, alguém desse tipo, que na hora que ele chega, eu canso de estar, isso me tocou de uma forma. Na hora que o André Luiz chega, todo cheio de pompa, Clarencio ajoelha e agradece pela chance que ele está dando de ajudar o André Luiz, agradecendo o André Luiz pela chance de ajudar. Isso é uma consciência muito elevada, cara. Agradece sua mãe agradece você que está ajudando. Para de resmungar, fica tranquila, tenha paz. Nossa, eu converso muito com ela, mas é muito complicado, muito difícil. Mas está indo, hoje eu cheguei lá, estava alegre cantando. Falei, que bom, canta para sua mãe. Agradecer. E quando a gente consegue realmente fazer a distinção do que é a paz da consciência crística e o que é a paz da dinâmica do mundo, e como elas são realmente conflitantes e contraditórias, essa é a palavra. Nós podemos, pelo menos, ter elementos para decisões pessoais, a partir do nosso livre-arbítrio, para sabermos claramente o que nós vamos buscar para a nossa vida. Porque a maioria das pessoas estão buscando paz do mundo. Tem uma história muito interessante que um senhor, ele buscava essa paz do mundo, ou seja, evitar toda forma de conflito para viver bem, porque ele precisava ser feliz. E ele tinha um amigo que era o contrário dele, que era um amigo que se interessava por todos os conflitos verdadeiros e reais. Toda vez que havia uma injustiça, que havia uma demanda, que necessitava realmente de alguém dizer a verdade, ele se colocava à frente e quase sempre sofria represália. E o outro não, ele se recuava. Então esse senhor, ele procurou levar uma vida a mais normal possível, para evitar a turbulência. Se isolar de todos os conflitos, se envolver de todas as seguridades que pudessem lhe dar essa paz. Construiu um bom patrimônio, uma boa casa, viveu nessa casa com bastante conforto. E o amigo dele, que era o oposto dele, que sempre estava se lançando à frente,
em conflitos de ordem ideológica, em demanda da justiça. Claro que angariou muitos inimigos e acabou vitimado por esses opositores. Ele foi assassinado. E esse senhor deu graças a Deus por não ser com ele e viveu o resto da vida dele na paz, na santa paz. E desencarnou bem velhinho na santa paz. E quando ele desencarnou, ele chegou num lugar e ele viu que o lugar era a própria expressão da paz. Não havia conflito, tudo muito calmo, tudo muito sereno. Aí ele deu aquela respirada aliviada e falou, graças a Deus. Aí, quando ele entrou nesse lugar, ele ainda perguntou pelo amigo dele, que ele não esquecia. Cadê o meu amigo, que viveu há tal tempo, que morreu dessa forma? Aí os benfeitores espirituais disseram para ele, infelizmente ele está numa zona de conflito. Aí ele mais uma vez falou, graças a Deus eu estou na minha paz. E foi viver a vida dele naquele plano espiritual. Só que o plano espiritual era tudo tão quieto, nada acontecia de diferente, tudo era muito sereno, não havia nada que conturbasse aquela linearidade de dias iguais, tudo sereno, sem barulho, sem confusão. E ele começou a se sentir entediado, angustiado naquele lugar, sempre igual, e ficava pensando em termos de eternidade, sempre ali, na cadeirinha de balanço dele, a televisão dele que ele não parava de ver. Aí ele resolveu, eu vou visitar meu amigo lá no umbral, pelo menos eu vou ter alguma coisa para fazer. Aí ele se dirigiu aos diretores da região ali, que ele estava, da zona espiritual que ele estava, e pediu permissão para visitar o amigo dele, que estava no umbral. Aí ele perguntou, eu posso ir ao umbral para visitar o meu amigo? Ele falou, mas ir ao umbral visitar o seu amigo? Como assim? Eu queria sair daqui para ir ao umbral. Ele falou, não, você não entendeu, você está no umbral desde que você desencarnou. Aí ele tomou aquele susto. E o meu amigo, você não falou que ele estava numa zona de conflito? Está numa zona de conflito, trabalhando para resgatar espíritos em sofrimento. Ele é um espírito de luz. E um dia ele vai vir aqui te buscar, você aguarda. A gente até viu que é engraçado. Isso lembra até aquele caso do Chico Xavier, contra a senhora procurou o Chico, e insistiu, ela com todo o atavismo católico, insistindo com o Chico, para onde que o Chico ia depois que desencarnasse? Ai, Chico, você é tão bom, você é um homem tão santo, para onde que você vai quando você desencarnar? Fala para mim, Chico, eu sempre fui curiosa, fala, Chico. Aí o Chico, aquela humildade dele, falou, minha irmã, quando nós desencarnarmos, nós iremos para o céu. Aí ela falou, eu sabia, Chico, um espírito como você tinha que ir para o céu, não havia outro destino para um espírito como você. Aí o Chico olhou para ela e falou, não, você não entendeu, minha irmã. Céu é uma sigla, CEU, Centro Espírito Umbralino, eu vou para lá trabalhar. Tem um centro espírita lá no umbral, eu vou para lá trabalhar, você não entendeu. Então é mais ou menos isso. Os verdadeiramente espíritas, a paz que eles buscam é a paz de consciência nesses termos de trabalho, nesses termos de desafio, não se negando ao desafio, se fazendo útil ao projeto evolutivo, contribuindo para a evolução do orbe, procurando se melhorarem, porque quando eles se melhoram, eles trazem a possibilidade de que espíritos melhores também venham, porque mudam a psicosfera do planeta, as emanações do planeta. E assim o orbe avança junto, eles possibilitam que essa luz desça. Um dia um senhor procurou um diretor de casa espírita, e ele falou, eu tento estudar Kardec, mas Kardec é muito difícil. A codificação é muito complicada. Isso aí, isso é muito difícil. Não tem jeito de ter um caminho mais simples aí, não. Uma síntese. Não há uma forma mais fácil, não. Aí o diretor da casa espírita, que era dessas pessoas de consciência espírita aprofundada, um Diolindo Amorim, um Caibachuter,
um Herculano Pires da vida. Ele falou que ele tem a possibilidade, sim. Você quer síntese a que nível? Ele falou assim, não dá para sintetizar numa única questão, não. Ele falou, dá. Uma única questão, dá. Faz o seguinte, é uma síntese. Vai lá e pega a questão 886 do Livro dos Espíritos. Questão 886. Basta ela. Não precisa de mais nada, não. Lê, entende e pratica. Só ela. Está resumido a doutrina espírita. Se você praticar isso, está bom. E se você ficar um pouco em dúvida de quem é que está consubstanciando essa proposta, você procura a questão 625, que é a questão que tem a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. A resposta é em 5 letrinhas só. Fácil de ler. Então vai lá, 886, e depois você visita a 625, que é curtinha a resposta, que você vai entender. Aí ele chegou em casa e foi procurar essa síntese, o que é essa questão. Aí ele pegou a questão 886, que Kardec pergunta, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Olha a pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Aí a resposta é aquela clássica que quase todo espírita já ouviu. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O BIP, né? Famoso BIP. 3 coisinhas, síntese, não é? Para quem estava com dificuldade, com preguiça. Melzinho na chupeta. 3 coisinhas. Benevolência para com todos. Isso implica que você não pode ter ação malévola. Benevolência para com todos. Para com o cachorro, para com tudo. Para com todos os seres do universo. Benevolência, ser bondoso. Nunca que da sua boca saia algo que agrida alguém. Benevolência absoluta para com todos. Indulgências para com as imperfeições alheias. Porque você tem que reconhecer que imperfeição você tem mais do que todo mundo. Se você não for indulgente com a imperfeição alheia, quem vai ser com a sua? Que às vezes é muito mais volumosa do que a de todos que estão em volta de você. Indulgência é saber que nós somos espíritos em progressão. Que mesmo o máximo de perfeição que nós possamos atingir nesse planeta ainda é muito relativa e restrita. Então somos imperfeitos e estamos numa condição existencial precária, que é encarnatória, que limita o espírito de forma acentuada. Então indulgência para com as imperfeições alheias. Saber que nós somos imperfeitos. Indulgência, aceitar os limites das pessoas, não cobrar das pessoas, permitir que as pessoas errem, para que possam acertar mais tarde. Olhar o lado bom das pessoas. Sempre ver o lado melhor das pessoas. E, por fim, perdão das ofensas. Perdão irrestrito das ofensas. Que não se sinta ofendido com ninguém. Que ninguém possa te ofender. Por mais que as pessoas façam com você, você tem que ver por essa ótica. Somos espíritos em evolução. Somos todos indo para o mesmo caminho. São equívocos, são desvios. Por que eu vou me sentir ofendido? Perdão absoluto das ofensas. É só isso que ele tinha que praticar. Porque se ele praticar isso aí, ele estava dentro daquilo que Kardec chama o homem de bem. Porque o homem de bem é isso aí. Porque essa é a lei de justiça, amor e caridade. Entende que a questão 886 é a lei de justiça, amor e caridade? E de Kardec diz, verdadeiramente, homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade no seu maior grau de pureza. Então é a questão 886. Mas ele precisava de saber quem é aquela pessoa, né, que falou como a compreendia Jesus. E ele indicou a questão 625. Aí quando ele foi na questão 625, que tem a resposta mais curta, mais sintética, Kardec pergunta qual é o modelo que Deus tem nos ofertado para servir de modelo e guia. E a resposta realmente é em 5 letras, Jesus.
E olha essa pergunta. Qual o modelo que Deus tem nos ofertado? Ele não colocou no passado. Qual o modelo que Deus nos ofertou? Nos tem ofertado. Por quê? Porque Deus ainda está ofertando e nós não estamos aceitando. A oferta ainda está de pé. Ele está com a sacolinha na mão esperando que a gente venha buscar. Tem ofertado. Isso significa que nós ainda não aceitamos a oferta. Porque se ele tivesse dito qual é o modelo mais perfeito que Deus ofertou, isso significa que nós já tínhamos introjetado esse modelo. Mas nós ainda não aceitamos. Ele tem ofertado. Jesus ainda é uma oferta. E quando nós falamos de Jesus, nós não estamos falando da pessoa histórica, nós estamos falando dessa proposta crística para o planeta. Que é uma coisa muito maior. Que é uma coisa de uma dimensão, de uma grandiosidade que nós não podemos avaliar. É disso que nós estamos falando. Então, nessas duas perguntinhas aí, ele conseguiria o roteiro para que ele pudesse sintetizar a vivência espírita e se tornar esse homem de bem, como Kardec tinha dito. E para fechar, já que nós falamos da questão 23, do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec coloca várias questões ali, existe uma outra que nós achamos muito interessante. E quando alguém procura Jesus, e pede para seguir Jesus, mas pede que Jesus o permita que vá em casa primeiro dispor dos seus bens, que depois ele viria para seguir Jesus. E Jesus diz literalmente: aquele que tendo posto mão na charrua é o arado que eles usavam ali na Judéia. Aquele que tendo posto a mão na charrua olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Isso aí também é de uma profundidade, porque Cristo não está censurando o comportamento dele. Cristo está falando que a consciência crística é um patamar tal que uma vez que você atinge, não tem como você retroceder ao plano terrenal, o plano pré-crístico, ao plano de baixo. Então, se você pôs a mão na charrua, você não tem como olhar para trás. Você já está obrando, você já está em plantação. E se você olhou para trás, é porque você não está nesse plano crístico. Não está preparado. Você não está apto. Apto no sentido que você realmente não galgou esse patamar. Que parecem... Está na dúvida, parece. Olha para trás, parece estar na dúvida, não é isso? Não é dúvida. É questão de consciência mesmo. Porque a consciência crística parece uma coisa meio radical. A pessoa, quando está em consciência crística, ele não está em consciência para mais nada que não seja esse padrão elevado. É isso que Jesus quer dizer. Não vai olhar para trás, vai. Você vê que no momento ele fala, não vai. Ele só alerta. É só alerta. Posso ir lá dispor dos meus bens a seguir? Ele não fala isso. Não pode não. Já está aqui, esquece o resto, vai embora. Exato. Quer dizer, a porta está aqui, para que você vai ele fala, voltar para dispor de bens? Uma vez posta a mão na charrua, se você olhar para trás, você não... E mais uma vez não é excludente, é consciencioso. É educativo. Educativo, exatamente. É esclarecedor. E tem uma outra passagem que Jesus teria chegado para uma pessoa e falado com ele, segue-me. Com certeza Jesus reconheceu naquela pessoa um potencial para viver a plenitude da consciência crística. E Jesus fala com ele, segue-me. Aí aquela pessoa diz para ele, primeiro permita que eu vá enterrar meu pai. Olha, provavelmente o pai dele tinha falecido aquele dia, ou aquele momento. Então, quer dizer, mais do que justo alguém pleitear o direito de enterrar o seu pai. Essa resposta que Jesus dá para ele, que parece dura, que parece impossível para um ser da luminosidade de Jesus. Que aí Jesus diz para ele, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, quanto a ti vá pregar o reino de Deus. Isso é bonito porque ele está mostrando àquela pessoa que, quando ele diz que deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, ele quer dizer que todos já estão mortos. Porque quem não está na consciência crística está morto.
Que o nascimento se dá quando você desperta para essa luz maior. Então é mortos enterrando mortos, porque todos ali já estão mortos. Mortos para o espírito, porque não despertaram ainda. Então deixa que os mortos enterrem seus mortos, porque o corpo não tem importância nenhuma. Aquela pessoa já desencarnou. O espírito dela não está mais naquela matéria. Então pode parecer palavras bastante duras, mas que traz uma lógica subliminar bastante profunda. Bastante significativa. E para finalizar, no Sermão do Monte, Jesus faz uma distinção muito interessante entre os pacíficos e os pacificadores. Porque o Sermão do Monte parece que ele tem uma graduação. Ele começa a falar das bem-aventuranças e vai graduando. Então, ele diz sobre os pacíficos, ele diz, bem-aventurados os pacíficos porque herdarão a terra. O que foi confirmado na questão 1019, quando São Luís fala que realmente aqueles que trouxerem o princípio da paz é que estarão nesse planeta depois que nós passarmos por esse processo de regeneração. Então você vê que as coisas se comunam. Então, bem-aventurados os pacíficos porque herdarão a terra. E ele continua nas bem-aventuranças. E lá no final ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Então ele coloca os pacificadores num grau à frente. Você ser pacífico é maravilhoso, porque você vai herdar a terra futura. Ser pacífico significa você não agride, você não ofende, você não faz mal a ninguém. Agora, ser pacificador é diferente. Ser pacificador é aquele que conscientemente semeia a paz, que conscientemente vai lutar para que a paz se estabeleça no mundo. Esse é o pacificador. E ele fala, bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Aí coloca acima. Então, mais uma vez nós vemos que o princípio da paz do Cristo está focado na dinâmica, na ação, na praxis, e não numa proposta de apatia. Então, todo o Evangelho de Jesus nós vamos ver falar da paz sobre esses princípios, sobre esses paradigmas, que são paradigmas que norteiam todo o raciocínio de Jesus em torno da paz. Então, já que falamos de paz, que a paz do Divino Mestre possa estar conosco. Você está calado, Nós temos quanto tempo? 15 minutos. Quem quiser fazer uma pergunta, fazer uma colocação, o tema foi bastante bem dinâmico. Ampliou bem as fronteiras, foi bem legal. A gente conseguiu fazer mais juntos. Uma coisa que eu queria trazer, do pouco estudo que eu consegui fazer do PAD de hoje, no dicionário bíblico, eu achei muito interessante que ele fala o seguinte. Eu fui ver a origem da palavra espada. Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Interessante. E ele fala o seguinte, que em ambos os testamentos, o Antigo e o Novo, a palavra espada é frequentemente usada no modo figurado para simbolizar ou o julgamento pela guerra. Mas aí eu fui ver, o julgamento pela guerra no Velho Testamento, quando Deus falava que Deus faria o julgamento pela guerra, já era ensinando a expressão da lei de causa e efeito. Ou para simbolizar a palavra de Deus. Então, assim, não vem trazer a paz, não vem trazer a espada, de repente também é uma interpretação. Sim, que realmente abre um foco bem distinto e bem interessante. E eu acho que você usou isso também na sua preleção, mas a Federação Espírita Brasileira tem no PAD dela, no estudo sistematizado dela, esse tema. E aí, ele usa o Caminho, Verdade e Vida, capítulo 104 do Caminho, Verdade e Vida, para poder destrinchar o tema de não vir trazer a paz, não trazer a guerra. Então ele fala sobre a luta regeneradora, que isso seria o Jesus convidando para a sua luta regeneradora, da sua moral, a reforma moral interna. E eu achei muito legal que ele simbolizou a espada como o conhecimento anterior, o conhecimento interior da lei divina, ou seja, da autoconsciência que a gente tanto falou aqui. Uhum. Né? A paz
que Jesus fala, eu não vim trazer a paz, seria assim, eu vim tirar você da ociosidade e da dinamia, do conformismo à dinâmica. Tipo assim, se o mundo está em guerra, está em paz, está tudo bem. Trazer você a responsabilidade de ser obrador e operador ser colaborador da obra divina, e não apenas espectador da obra divina. E a dissensão de pai, filho da família, né? Ele usa isso, eu achei muito legal. Ele faz a comparação com a dissensão da família como resgate das dívidas anteriores que você tinha com aqueles espíritos. Então você vai ser convidado, quando ele fala de dissensão de pai, você vai ser convidado a provar e a resgatar essas questões anteriores, né, no convívio familiar. Então eu também achei bem legal o estudo da fé pela internet, quem quiser acessar também, bem legal. Bem legal. Eu lembro que o Emmanuel, uma das suas obras, e agora eu não me lembro de qual obra, ele faz também uma reflexão, porque na verdade a espada, se você inverter, né, se você inverte a espada, né, na verdade você não precisa inverter, né? A espada, ela é a cruz, né? Sim. Tanto é que é a cruz de Santiago, né? A cruz de Santiago é a espada. Ou seja, vem trazer a espada no sentido também de abnegação, né? Do bom combate que a Carla falou. Combate, você fazer o sacrifício necessário para a regeneração, né? Então também de você até sair do próprio ego, né? Você abrir mão dos seus valores pessoais, né? Do seu apego às coisas materiais e fazer realmente essa viagem interior. Né? Já Kardec e Eliseu, o Kardec no Evangelho Espiritismo, e o Eliseu já fala mais da coisa da guerra mesmo, que faz parte do processo evolutivo da humanidade compreender a lei de amor e caridade. O quanto que a gente teria que penar e o quanto que a gente ainda teria que errar, no sentido não de erradicidade, mas de errar, do erro, até entender. O Evangelho dos Humildes do Eliseu Ivonati também pega essa coisa do Kardec, mas vai mais para essa linha. Mas são várias interpretações, você vê que todas elas complementares. E profundas. Extremamente profundas. Mas todas convidativas a sair da zona de conforto. Da adinamia. Abandonar a adinamia, e todas elas falam de um nível pragmático mesmo. Você tem que agir com critério e não se isentar dessas ações. Agora, a reflexão que eu mais gostei de ter tido foi essa. Já está na sua cabeça, cara. Então vai praticar para você conseguir realmente entender, vivenciar, ter o mérito do entendimento. Que só vem com a prática. Só vem com a prática. Exato. Sensacional isso. É porque a paz do Cristo é realmente isso. É a paz de quem atravessou o conflito. É a paz de quem não se negou à batalha verdadeira, à guerra necessária. E a gente citou isso de Gandhi, tem outra frase dele também, né? Que se você não mudar o ser humano pelo seu exemplo, nada mais mudará. Ou mudará. Mas não é o exemplo estático. É o exemplo dinâmico. Ele podia ter ficado lá jejuando até a guerra acabar, mas ele fazia isso de vez em quando, mas também ia lá no meio da muvuca, apanhava e fazia, acontecia, sempre pregando a não violência. Mas ele não parava, ele sempre fazia, ele sempre estava fazendo, andando para cima e para baixo. Sim. Alta idade, pegando trem, andando todo dia sem parar com aquele cajadinho dele para cima e para baixo. E é interessante porque ele é oriundo de uma cultura de apatia, porque a Índia ela é muito espiritualizada, mas é uma espiritualidade apática, conformista. Inclusive, eles acreditam que se a pessoa está sofrendo, você tem que deixar, porque ele está cumprindo o karma dela. É até engraçado. Se você interferir, você está atrapalhando na dinâmica do karma daquela pessoa. Então, ele vem de uma cultura de adinamia, de apatia, né? E ele exerce o contrário, ele exerce a paz do Cristo naquele meio e liberta a Índia sem violência do jugo britânico. Sem violência mesmo, que é uma coisa fantástica, que nunca foi praticada no mundo até hoje. Unicamente por isso que ele entrou para a história. Né? Que é uma coisa que muda os paradigmas da história, que muda os paradigmas da forma de ação concreta. Vocês estão sabendo que vai ter uma novela falando sobre isso? Vai ter uma criança que ela é reencarnação. Foi um Buda. Um lama. É interessante. 6 horas, 6, 8
fora. Toda hora que der para assistir, eu assisto. Assim, só questão de curiosidade, para a gente ver que isso é bom passar na televisão. Nem tudo está perdido, né? Muito bom. Se trouxer os ensinamentos na íntegra moral deles, nem tudo está perdido. Vai ser bom, vai ser interessante. As coisas já estão começando. Eu costumo contar uma história que tive uma discussão com uma amiga minha, que é adventista, e mais profunda conhecedora do Evangelho, dos preceitos morais do Evangelho. Então a gente discutindo sobre Gandhi e ela querendo me provar que, biblicamente, Gandhi não teria direito a entrar no reino dos céus. Bem ousada essa postura dela. Mas assim, ela querendo me provar com a escritura e eu provando com demais escrituras que ele entraria. E foi aquela discussão. No final da discussão eu consegui encerrar ela. Não, ela é irredutível, né? Aí eu fui obrigado a apelar para o espiritismo. Chega uma hora que você vai, né? O entendimento vai se levantando que você tem que passar para um outro nível. Aí ela falou, não, agora você está apelando. Você está apelando. Eu falei, cara, mas eu tentei entrar no contexto da sua religião para explicar. Se não está aceitando, deixa eu tentar. Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos entrar no consenso. Deus vai ter que criar um céu só pro Gandhi, cara. Porque ficar fora do céu que não tem como. Vai ter que criar um céu só pro particular. Essa foi ótima. Porque, pô, como é que entra, né? Como é que não entra? Pô, na minha cabeça, na minha ignorância de homem, não entra essa coisa. Mas pelos preceitos que eu fui educado, Gandhi não entraria no céu, porque ele não foi batizado. Exatamente. Ele não aceitou Cristo como libertador. Esse era o maior argumento dela. Alguma vez você aceitou Cristo, eu fui lá, peguei meu livro do Berto Rode, que é a melhor biografia. É como se você aceitasse com as palavras e não com os atos. Não, mas ele aceitou com as palavras também. Ele fala que se houve, eu não vou saber digitar ipsilípedes, mas ele deixa claro que se houve um homem cujo exemplo fosse melhor a ser seguido que Jesus, que alguém mostrasse para ele, que ele não conhecia, e um outro homem na história da humanidade que merecia ser seguido. Isso é uma forma implícita de aceitação. E fora os atos, né? A palavra que, a letra que mata, escrito que vive. E falando de Gandhi, né, eu acho que teve dois grandes espíritos na Índia que trouxeram essa dinâmica da paz do Cristo. Foi Gandhi, realmente, e Madre Teresa de Calcutá, que também sobre postular essa atitude, né, de caridade, de realmente ação concreta. Tem uma historinha da Madre Teresa que eu gosto muito, que ela achou um homem julgado na sarjeta, que eles abandonaram para morrer. E pela cultura da Índia, né, fazia parte do karma dele que ninguém interfira. Deixa ele morrer assim que ele está. Se ele não morrer desse jeito, depois ele vai ter que voltar para morrer desse jeito de novo. Então deixa morrer de uma vez. Essa mentalidade de que acha que nós não devemos interferir, né, e que é contrária ao postulado espírita, que para o espiritismo Deus nos coloca nas situações limites para que nós tenhamos a ação, que a nossa ação que é a misericórdia do próximo, que é o resgate. E a compaixão como fica nisso? Exato. Então você fica indiferente, né? Você fica frio, oco, né? Então ela uma mulher frágil, desceu lá e pegou aquele hindu que estava carne e osso no colo, tirou ele da sarjeta, mesmo do meio dos excrementos, né? E ele não acreditou naquilo. E ficou extasiado e perguntou qual era a religião dela. Aí todo mundo pensou que ela falou, eu sou católica, né? Ela falou assim, a minha religião é o amor. Aí ele falou assim, e qual é o seu Deus? Porque os hindus têm... Cada um a sua denominação. Sua manifestação de deidade que eles adoram. E qual o seu Deus? Ela olhou para ele e disse, meu Deus é você. Nossa. Isso é um exemplo muito claro do que é a lei de justiça, amor e caridade. Na sua aplicabilidade mais absoluta. Ela tem aquela frase dela que eu acho que é uma das frases mais famosas dela. Se você julgar o próximo, você não tem tempo de amar. Quem julga o próximo não tem tempo de amar. Isso. Cara, segundo que você julga... Cara, a pessoa que tem essa consciência... Então, já que para encerrar, nós estamos falando... Eu assisti a vida dela, eu sou apaixonada por ela. A frase dela falou assim, a pior doença que um ser humano pode ter, a gente pensa assim, doença física, né, é de não ser querido. É verdade. Então, para encerrar, mais umazinha dela. Que um lord inglês chegou para conversar com a Madre Teresa e eles pediram que ele esperasse. Ele já se sentiu insultado por ter que esperar uma freira, porque ele achou que um lord inglês chegou, ela tinha que dar atenção na hora. Né? E ela perguntou, mas qual é o motivo tão sério que leva a Madre Teresa a não me receber agora? O seu orgulho, né? Claro. Aí os enfermeiros falaram, não, ela está dando um banho num leproso que chegou aí. O
cara ficou indignado. Aí quando ela chegou no salão, depois de ter deixado ele lá de molho uns 40 minutos, ele virou para ele naquela arrogância e falou assim: eu não daria banho em um leproso nem por $1 milhão. Aí a Madre Teresa falou assim: por $1 milhão eu também não daria banho no leproso. Eu só dou banho no leproso por amor. Por amor. Nossa! Nossa, Aí realmente ela encerrou o assunto. Né? Não tem nada que você vai falar. Então vamos, gente. Mais uma coisa do Quinzinho, que hoje o Quinzinho está mais Quinzinho calado. tá hoje também, rapaz. Soninho, cansado. Estou só absolvendo. É porque ele foi o terapeuta hoje na hora, terapeuta, então desgastou muito o espiritual. Doou muitos fluidos. Boa, Né? nossa senhora. Mais uma coisa, podemos então fazer a nossa oração, gente?